Hoje eu quero partilhar com você uma mensagem, te levando ao Evangelho de João 10, versículos de 22 a 30. Vamos lá? Bom, aqui em Jerusalém celebrava-se a festa da dedicação. E Jesus andava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e disseram-lhe: até quando nos deixarás em suspenso? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. E Jesus respondeu: eu já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, por isso elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. E eu e o Pai somos um só. Jesus está falando abertamente. E mais, Jesus está falando para aqueles judeus que eles não pertenciam ao rebanho. Eles não eram suas ovelhas verdadeiras, porque eles não escutavam o que Jesus está fazendo. Ter uma prática religiosa sem se importar com as necessidades do povo, sem se colocar no lugar do outro, sem se compadecer com as suas misérias, fazia com que as autoridades daquela época sentassem ali em suas cadeiras, tendo a deferência que tinham, ficavam num certo vício a não perceber que em Jesus se realizavam as obras de Deus. Porque Jesus se importava com os excluídos, com os marginalizados, com os cegos, com os coxos, os doentes, os estrangeiros. Tudo isso deveria as autoridades daquela época perceber que em Jesus estava a força do Pai, que tudo que Jesus fazia que era bom só poderia vir do Pai, de Deus. Mas como nos corações petrificados, dos judeus, dos fariseus, dos sumos sacerdotes, para eles não estavam se importando com a essência daquele bem, eles perderam a chance de perceber o apelo de Deus. Para se tornarem, então, as ovelhas desgarradas, as ovelhas que estavam fora do rebanho. Eles não pertenciam, porque eles não queriam. Todos nós na vida temos a chance, porque Deus nos dá, de voltar atrás, de perceber o certo e o errado, de fazer as nossas escolhas. Quando nós não fazemos as boas escolhas, vamos colher, muitas vezes, frutos muito amargos. E vamos ter desfechos que talvez sejam irreversíveis. É como se fechasse um ciclo. Precisaria abrir um outro, porque aquele se fechou. Muitas vezes a gente reclama na nossa vida de portas que se fecham, de coisas que acontecem, e a gente às vezes coloca a culpa no outro, ou coloca a culpa em Deus, não admite o próprio erro, e na verdade quem fecha as portas somos nós. Muitas vezes o inimigo está dentro de nós, do nosso coração petrificado. Então tudo no fundo, quando falamos de fé, quando falamos das coisas de Deus, depende da nossa atitude religiosa interior. Se nós não entendermos que o bem remete a Deus, não vamos entender que Jesus é de Deus. Não vamos entender onde verdadeiramente está o bem. Mal é mal, bem é bem. Mal é mal, bem é bem. Tem pessoas que são ruins, vão preferir ser ruins o resto da vida, mas tem pessoas que estão numa condição de estar ruim e podem voltar atrás. Os judeus tiveram a chance de voltar e reconhecer, mas não quiseram. Crucificaram e mataram Jesus. Quem não se importa e não aprofunda
Porque o bem talvez não signifique nada na vida daquelas pessoas. As pessoas só olham para si próprias. Que possamos tomar essa palavra, essa mensagem para transformarmos a nossa vida e sabermos discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Amém? Deixo esta reflexão para o dia de hoje e o meu abraço fraterno.